OBMAP nível 3 2011, questão 2. Pessoal, lembrando que se você está em busca de uma medalha para OBMAP, tá? Eu posso ser o seu tutor. Entre em contato comigo, que eu possa esclarecer suas dúvidas. Eu estou dando uma aula de bônus para quem entrar em contato comigo através desse vídeo, no tempo que eu fiz esse vídeo, então não perde essa oportunidade, hein? Bom, vamos lá para a questão. OBMAP nível 3 2011, questão 2. Na malha retangular ao lado, o perímetro da figura A é 156 centímetros e o da figura B é 144 centímetros. Qual é o perímetro da figura C? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, né? Se fala muito de perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a distância total do contorno da nossa figura. Estou desenhando a primeira figura muito bem, como vocês podem ver aqui. Então, o que é o perímetro? É somar todos os lados aqui, né? Todo o contorno da nossa figura. Beleza, então agora a gente já sabe o que é perímetro. Vamos para a próxima etapa. Agora a gente tem que bolar alguma maneira de calcular esses perímetros, né? Deixa eu dar uma esticada para usar a imagem aqui. Primeira coisa que a gente faz é uma observação. Olha só, essas formas são meio retas, né? São bem retas. Então a gente pode tentar dividir o perímetro em coisas que em padrões, né? Ó, vocês estão vendo que esse pedacinho aqui, ó, da figura A, ele é meio que uma diagonal? Beleza, desse quadrado aqui, ó, da malha, né? Vamos continuar. Então aqui a gente tem uma diagonal, aqui a gente tem outra diagonal. Ah, mas é a outra diagonal, mas a gente sabe, talvez, né, que a distância delas é igual. Beleza. Se a gente for parar para pensar dessa forma, a gente pode dividir o perímetro da figura A em diagonais, né, desse retângulo aqui. Quantas diagonais tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coisa importante em questão de ficar calculando o contorno, o perímetro. Geralmente você escolhe um ponto para você começar, tá? Um determinado ponto para você começar e você vai seguindo o contorno da figura num sentido. Por exemplo, eu segui o sentido horário, o sentido do relógio, para a gente não se perder na hora de contar, tá? Beleza, vocês perceberam aqui? Eu vou chamar essa diagonal de tracinho verde, tá? Tracinho verde. O perímetro da figura A, ele falou que é quanto? 156 centímetros. E a gente sabe que ele equivale a 12 diagonais. Quanto vale a diagonal? Vamos fazer a conta simples. Eu vou dividir ambos os lados aqui por 12. De um lado eu vou ter a diagonal e do outro eu vou ter o valor da diagonal, certo? Não consigo dividir 156 por 12. A gente pode tentar usar o algoritmo, acho que nesse caso não vai ser difícil. Vamos pegar o 15. 12 cabe uma vez em 15. 15 menos 12 é 3. Descemos o 6. 12 vezes 3 é 36. 36 menos 36, 36 menos 36 é 0. Então, a gente sabe que 156 é igual a 12 vezes 13, certo? Então, a gente sabe, ó, pegando isso aqui, ó, 12 vezes 13 centímetros dividido por 12 é igual a 12 dividido por 12. Eu gosto de fazer assim para mostrar que você não precisa querer comer passos, ter pressa, tá? 12 cancela com 12. 12 cancela com 12. Então, o nosso tracinho, a nossa diagonal, vale 13 centímetros. Tá. Então, eu vou colocar aqui, ó, 13 aqui, ó, na diagonal, tá? Só para a gente guardar a informação. A gente tem também agora o perímetro da nossa figura B. Preste atenção. A gente quer calcular o perímetro da figura C. Talvez eu não comecei o exercício da maneira certa. Talvez o melhor jeito fosse olhar para a figura C e ver quais são os padrões, ó, que existem nessa figura.
Vocês percebem que a figura C ela é feita de lado menor do retângulo, lados maiores do retângulo e diagonais do retângulo. Então a gente precisa de alguma forma descobrir o valor da diagonal, do lado maior e do lado menor. A figura 1 é composta só de diagonais, a gente achou o valor, certo? Agora vamos voltar para onde a gente tinha parado. Agora a gente precisa descobrir o valor dos lados menores e dos lados maiores. A gente vai conseguir talvez essa informação com a figura B. Vamos ver a figura B. Eu vou escolher esse ponto aqui e eu vou analisar o contorno inteiro, tá? Vamos contar as diagonais que existem no contorno. Aqui tem uma diagonal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diagonais. Então a gente sabe que tem 8 diagonais. O perímetro B, né? O perímetro B ele é o que? É soma de todos os lados aqui do contorno. Vamos contar agora quantos lados ele tem desse menorzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele tem 8, eu vou colocar assim, ó, tracinho vertical. 8 do lado menor. E quanto que ele tem do lado maior? Ele tem algum? Acho que não. Não tem na parte externa. Beleza, então olha só o que a gente tem. O perímetro B é igual a 8 diagonais mais 8 do lado menor. Vamos desenvolver essa equação com informações que a gente conhece. A gente sabe que o perímetro B é igual a 144 centímetros. Então eu vou apagar perímetro B por 144 centímetros. A gente sabe que o tracinho diagonal vale 13 centímetros. Então eu vou substituir essa informação. 8 tracinhos diagonais é igual a 8 vezes 13 centímetros. Não confundo aqui é o espetinho, né? O lado menor aqui. Então, 144 centímetros é igual a 8 vezes 13 centímetros mais 8 do espetinho. A gente pode colocar o 8 em evidência, fazer de várias maneiras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse termo e eu vou subtrair dos dois lados, mas primeiro eu vou fazer a conta. Quanto é 8 vezes 13? A gente pode fazer 8 vezes 13 ou 13 vezes 8, o valor é o mesmo. Eu prefiro fazer 13 vezes 8 para não ter que usar muitas linhas. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 1, 8, mais 2, 10, 104. Então a gente sabe que isso vale 104 centímetros. 8 vezes 13 é 104. O centímetro continua aqui. Certo, agora eu vou subtrair dos dois lados da minha... Lembrando desse conceito, a igualdade é uma balança. Tudo que tem de um lado é igual a tudo que tem de outro. Então, se eu fizer uma coisa de um lado e fizer do outro, a igualdade se mantém. Eu quero sumir com esse 104, então eu vou subtrair 104 desse lado da balança e subtrair 104 desse lado da balança. Agora eu vou continuar as contas. Quanto é 104 menos 104? Eles se cancelam, sobra desse lado só 8 lados menores. 144 menos 104, as duas medidas estão em centímetros, sobram 40 centímetros. Agora, o que eu vou fazer? Dividir tudo por 8. Tudo que está desse lado da igualdade e tudo que está desse lado da igualdade. Eu sei que 40 é 8 vezes 5. Ah, eu não sei que 8 vezes 5. 40 é 4 vezes 10. E 10 é 2 vezes 5. E 4 vezes 2 é 8. 8 cancela com 8. Sobra 5 aqui. Desse outro lado, o 8 cancela com 8 e sobra só a varetinha, o lado menor. Então, a gente sabe que o lado menor vale 5 centímetros. Agora, vamos analisar a figura C. A gente precisa calcular o perímetro da figura C. O perímetro da figura C é o que a gente quer descobrir. E a gente sabe que ele é composto do quê? Dessas formas que a gente falou. Vamos contar quantas diagonais tem? 1, 2, 3, 4.
Então, a gente sabe que vai ter 4 diagonais, mais 1, 2, 3, 4 lados menores, e aí temos um problema, tem um lado maior aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente tem que somar 6 do lado maior. Aí a pergunta é, quanto vale o lado maior? Tem alguma forma da gente descobrir? Tem. Como a nossa malha é retangular, a gente pode relacionar a diagonal com os dois lados através de um triângulo retângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus por causa do nosso retângulo. Assim sendo, a gente sabe que a diagonal vale 13, a gente sabe que o lado menor vale 5, e a gente quer descobrir o valor desse lado maior. A gente pode usar a relação de Pitágoras. Vamos lá. A gente sabe que 13 ao quadrado tem que ser igual a 5 ao quadrado mais o lado desconhecido ao quadrado. Nossa, muita conta. Concordo. A gente tem que fazer 13 vezes 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 169. Então, 169 é igual a 5 ao quadrado, é 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Mais o desconhecido ao quadrado. Vamos subtrair dos dois lados da igualdade 25. Assim, a gente cancela esse 25 e realiza essa operação. 169 menos 25 é 144. 144 é o nosso ao quadrado. Vamos realizar aqui essa conta. A gente sabe que 144 é 12 mais ou menos 12 ao quadrado. Ué, por que mais ou menos 12? Porque menos 12 vezes menos 12 é igual a 144. E aí, por causa do jogo de sinais, menos com menos dá mais, né? Ou pode ser mais 12 vezes mais 12, porque isso dá 144 e mais vezes mais é mais. Então, mais 144 pode ser mais ou menos 12 ao quadrado. Então, mais ou menos 12 ao quadrado é igual ao quadrado. Quanto vale? Vale mais ou menos 12. Aí você vai falar para mim, ué, mas é o lado de um triângulo. Ele não pode ser negativo. Realmente, essa é uma condição de contorno do nosso problema. O nosso tem que ser positivo. Então, a gente vai desconsiderar essa outra possível resposta que surgiu do negativo. A gente sabe, então, que vale 12. A gente fez todas as medidas estão em centímetros. Então, se o lado vale 12 centímetros, o outro 12 centímetros, esse vale 12 centímetros. Bom, a gente estava querendo achar esse lado. Eu vou deixar aqui, né? Para poder calcular o perímetro. Vamos voltar para lá. Qual é o perímetro C? O perímetro de C é 4 diagonais mais 4 lados menores mais 6 lados maiores. Vou colocar aqui, então, ó, perímetro C é igual a... E desconsidere esse, porque eu estava considerando o perímetro C antes. Ele é diferente desse aqui, tá? Quanto é o perímetro C? 4 vezes a nossa diagonal, 4 vezes 13 centímetros. Eu vou deixar os centímetros aqui para mostrar para vocês o negócio. Mais 4 vezes o tamanho do nosso toquinho, que é 5 centímetros, mais 6 vezes o tamanho do lado maior, que a gente descobriu que é 12 centímetros. Eu vou destacar os centímetros, que está multiplicando todo mundo. Ele está multiplicando todo mundo, não está? Então, ao invés de fazer
todas as contas com centímetros, eu vou deixar essa conta toda no final multiplicada por centímetros, que é a mesma coisa. Se isso aqui está em centímetros, isso em centímetros, isso em centímetros, eu vou somar tudo, vai ficar tudo em centímetros. Essa é a ideia, né? Então eu posso pegar esses centímetros e destacar ele. A gente chama deixar em evidência, às vezes, da matemática. Vamos continuar a conta. 4 vezes 13. 52. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 12, 72. Se for difícil para vocês fazerem essa conta, façam passo a passo sem medo. Com o algoritmo, né? Montando assim, ó, 12 vezes 6. Beleza. 52 mais 92 é 144. Lembrando que os centímetros estão multiplicando o resultado. Terminamos tudo do parênteses, podemos tirar o parênteses. Então, o perímetro da forma C é 144 centímetros. A gente, então, tem a alternativa B como solução do nosso problema. Então, vamos lá. Coisas importantes que eu acho sobre problemas de perímetros. Para você que é avançado ou para você que está começando agora. Nesse tipo de problema, o que é? Vou entregar o ouro aqui, hein, pessoal? Porque a resolução em si, ela não vai te abrir a mente para a maneira como você estrutura o seu pensamento ao ver um exercício. Você tem que ter um método para conseguir desenvolver o exercício a partir e sair das informações dadas do enunciado para a resposta, tá? É aí que está o ouro do negócio. Então, vamos aqui para o que importa. Primeira coisa, o nosso objetivo é calcular o perímetro de C. Vamos identificar como calcular um perímetro. Temos que saber que o perímetro é a soma dos contornos. É o contorno, né? É a distância do contorno dessa forma. Ó, se passar um lápis por cima do contorno da forma, isso é o perímetro. É essa distância. Nesse caso, ele é a soma de todos os lados, por exemplo, né? Então, se a gente somar esse lado, 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 a gente tem o perímetro, tá? Aí a gente tem que ver, a gente consegue dividir em coisas conhecidas ou em coisas mais fáceis de calcular esse perímetro? Sim, a gente consegue dividir em lados maiores desse retângulo da malha, lados menores do retângulo da malha e diagonais do retângulo da malha. A malha é esse negócio aqui, esses retangulinhos repetidos. Então, se a gente conhecer, a gente já sabe que se a gente conhecer o lado maior, o lado menor e a diagonal desse retângulo da malha, a gente vai conseguir calcular o perímetro de C. E aí, para a gente conseguir descobrir isso, a gente precisa usar as informações do enunciado. A gente sabe que a figura A tem só diagonais, a gente sabe o perímetro de A. Então, a gente vai saber o lado quanto vale a diagonal. Percebam que eu estou resolvendo sem resolver o exercício. Eu estou criando um fluxograma de ideias, né? Estou pensando, poxa, se eu pegar essa informação, eu concluo isso. Se eu pegar essa outra informação, eu concluo isso. Essa outra isso aqui. Juntando essas duas, eu consigo chegar na resposta. Isso é importante em exercícios de vestibular e em Olimpíadas, porque às vezes isso vai te poupar tempo. Muitas vezes você sabe resolver os exercícios, só que você vê que um exercício vai demandar muito tempo para ser resolvido, então você deixa ele para o final, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, a gente sabe que para calcular o perímetro do C precisa dos componentes da malha retangular. A gente sabe que a diagonal, o valor da diagonal a gente descobre com o perímetro de A dado no enunciado. A gente sabe que tendo a diagonal e o perímetro do B, a gente consegue calcular o lado menor. E a gente sabe por Pitágoras que se a gente tem um lado menor e a diagonal, a gente consegue calcular o lado maior, que é a informação que falta para a gente calcular o perímetro de C. E é isso. Então, agora você tem um fluxograma para resolver o exercício. Você sabe, calculando o perímetro de A, a gente chega no valor da diagonal. Calculando o perímetro de B e conhecendo a diagonal, a gente chega no valor do lado menor. E com Pitágoras
a diagonal e o lado menor, a gente descobre o lado maior e com esses 3 a gente calcula o perímetro de C, que foi o que foi pedido. Então pensa no seguinte, suponhamos que você está na prova e você vê esse exercício. Você consegue visualizar isso tudo que eu estou falando, a maneira de resolver, sem fazer as contas propriamente do exercício. Às vezes você pensa que vai ser muito difícil ou muito trabalhoso resolver o exercício. Você sabe resolver, mas vai ser trabalhoso. Vamos supor que você olhou para o exercício e pensou assim, puxa, vai demorar 20 minutos para fazer esse exercício, desse jeito que eu encontrei. O ideal é você pular, porque você não tem 20 minutos por exercício para resolver. Pode ser que existam exercícios mais fáceis, muito provavelmente, para frente na prova, tá? Essa é outra coisa importante em vestibulares, em Olimpíadas. Você não precisa se prender à sequência da prova, tá? Você não precisa resolver os itens sequencialmente. Você não ganha nenhum bônus por acertar os itens sequencialmente. Então, largue o osso. Se uma questão é muito difícil ou vai ser muito trabalhosa para você conseguir resolver e chegar na resposta certa com segurança, pule e faça as demais. Se sobrar tempo no final da prova, você pode escolher entre revisar as questões que você fez e realizar essas questões que sobraram, tá? Vamos para a próxima questão.